Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem e sempre lembrando de se cuidar, não é, pessoal? Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a aula 33 de língua portuguesa. Antes, então, caderno, lápis e borracha, sempre junto com vocês, quando vocês vão começar a nossa aula, para vocês irem fazendo as anotações do conteúdo, dos exemplos, realizando as atividades junto comigo, para ter o caderno bem organizado e um material a mais para ajudar vocês depois a realizar as atividades, ok? Hoje, então, nós vamos ver sobre o som e o uso das palavras com E, V e F, D e T, P e B, LH, NH e CH. Por que nós vamos ver essas letras? Porque muitas delas possuem um som muito parecido e são fáceis de nós nos confundirmos tanto na hora de falar quanto na hora de escrever. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas para que a gente consiga, evitar de fazer confusão quando nós precisarmos usá-las. Os objetivos da nossa aula: compreender a grafia das palavras de uso frequente, nas quais as relações fonema-grafema são regulares ou irregulares. Reconhecer e utilizar ao produzir um texto conhecimentos linguísticos e gramaticais. Há letras que produzem sons muito parecidos e acabam nos confundindo. Para identificar qual é a letra correta para cada palavra, devemos pronunciar a palavra que queremos escrever. Vamos ver algumas semelhanças? Vocês lembram que nós tivemos uma aula sobre fonema e grafema. O grafema, então, são as letras, os símbolos que nós utilizamos para escrever uma palavra. O fonema, então, é o som que essas letras vão formar. Então, essas letrinhas que nós vamos ver a seguir, elas produzem um som, um fonema parecido. E aí é muito fácil de nós nos confundirmos, às vezes até para falar, para escrever, principalmente, quando nós temos, então, essas letrinhas. O que nós precisamos saber é que muitas delas, quando a gente troca uma pela outra, nós vamos escrever palavras completamente diferentes. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção e, se tiver dúvida, procurar ajuda também. Então, nós vamos começar com as palavras com V ou F, ok? Então, a letra V, ela produz sons como o vá, vê, vi, vo e vu. Elas têm mais sílabas que começam com a letra V. A prof colocou apenas essas, senão ia ficar muito extenso e para a gente tentar reconhecer um pouquinho o som dela. Então, vamos ler novamente. Então, vá, vê, vi, vó, vu. E escrevemos palavras como vassoura, neve, vista, volume e vulcão, ok? Agora, vamos lá para a letra F. A letra F produz sons como o fá, fê, fi, fó e fu, ok? Vamos repetir para a gente não se confundir com o V. Então, fica fá, fê, fi, fó, fu. E aí, nós vamos escrever palavras como, por exemplo, família, feliz, fígado, fortuna e futebol. Então, se eu troco, por exemplo, o F pelo V na palavra família, eu vou então ter família. Então, tem uma diferença, mesmo que pouca, mas existe essa diferença no som. Por isso que, na dúvida, a gente precisa pronunciar a palavra devagar e identificar, então, se realmente ela é com V ou ela é com F, ok? Há palavras que são muito parecidas na escrita e no som. Nesses casos, precisamos prestar ainda mais atenção. Observem aqui. Com F, eu tenho faca. Com V, vaca.
Então, por isso que a prof comentou anteriormente. Algumas palavras a gente pode trocar uma letrinha, mas quando a gente lê, a gente consegue compreender qual palavra estava falando. Por exemplo, lá da família, se eu trocar pelo V, família, mas ainda fica parecido e eu consigo identificar que não, estava falando de família. Mas nesses casos aqui, se eu troco uma pela outra, eu tenho uma palavra completamente diferente. Por isso que eu preciso prestar ainda mais atenção para saber se realmente eu estou escrevendo aquilo que eu gostaria de escrever. Ou eu estou escrevendo faca e coloquei o vaca ao invés do faca. Por isso que precisa prestar atenção. O outro aqui nós temos fila com F e vila com V. Depois fofo, duas vezes o F, né, na primeira e na segunda, fofo, e com V, vovô. Essas ficaram ainda mais parecidas, né? Mas fica fofo e vovô. Agora, nós vamos ver palavras com o D e com o T, que também produzem um som parecido. Então, a letra D, ela produz sons como da, de, do e do, ok? Vamos repetir de novo. Da, de, do. E escrevemos palavras como dado, dentista, dinheiro, jogador e durante, ok? Agora, a letra T produz sons como tá, te, ti, to, tu. Vamos repetir novamente. Tá, te, ti, to, tu. Vamos falar uma de cada, então, ó. Da, tá. De, te. De, ti. Do, to. Do, tu. E com o T, nós escrevemos palavras como tampa, tempero, tia, touro e tatu. Aqui nós temos alguns exemplos apenas. Vamos ver aqui então. Abaixo temos alguns exemplos de palavras parecidas escritas com D e T. A mesma coisa lá do V e do F. Se eu trocar uma letrinha que seja por outra, eu posso estar escrevendo uma nova palavra, uma palavra com outro significado. Por isso, precisa ter essa atenção redobrada para escrever corretamente. Então, aqui com o D, eu tenho dado, com o T, tato, ok? Com o D, dedo, com o T, teto. E com o D eu tenho dia e com o T fica tia. Então, um sonzinho um pouquinho diferente, mas a gente consegue perceber então. Vamos repetir essas palavras para gravar bem? Então, nós temos aqui dado, tato, dedo, teto, dia, tia, ok? E agora, as palavras com P e com B. A letra P produz sons como o pá, pê, pi, po, pu. Vamos repetir novamente? Pá, pê, pi, po, pu. Muito bem. E nós podemos escrever palavras como padaria, pedra, piolho, pombo e puro, ok? E a letra B, então, ela produz os sons ba, be, bi, bo, bu. Vamos repetir novamente. Ba, be, bi, bo, bu. Vamos comparar uma com a outra, igual nós fizemos anteriormente? Então, fica pa, ba, pe, be, pi, bi, po, bo, pu, bu, ok? E as palavras, então, com o B, nós temos banana, beijo, bigode, bonde e
buraco como exemplos. Abaixo, então, nós temos alguns exemplos escritas com P e com B. Como o P e o B já não tem tantas palavras tão parecidas assim como nos exemplos anteriores, em que se nós trocássemos uma letra, nós íamos ter uma nova palavra, ok? Então, aqui nós colocamos com a mesma sonoridade, com o mesmo som, o mesmo não, né? Com um som parecido na primeira sílaba. Então, aqui com P nós temos peão e lá nós temos biscoito. Com P nós temos pano e com o B, banana. Com o P, pote e com o B, boné. Muito bem. Então, até agora, nós vimos as letras, né? Que produzem um som parecido, um fonema parecido nas palavras, ok? Agora, nós vamos ver palavras com LH, CH e NH, que elas produzem um som que pode nos confundir com o uso de umas outras letrinhas que nós vamos ver uma por uma. Por isso que, novamente, é importante a gente prestar atenção no som das palavras, no som que aquelas letras juntas produzem. Vamos ver aqui, então, as com LH. As palavras LH, elas formam um dígrafo. Lembra que nós estudamos ditongo, tritongo, hiato e lá nós tínhamos o dígrafo também. Pois juntas elas produzem um único som. Então, quando nós temos duas consoantes juntas e elas vão produzir um único som, nós vamos ter um dígrafo. O LH, ele é facilmente confundido com a sílaba LI. Nós já vamos ver como. O LH, ele pode produzir então sons como o lhá, lhe, li, lho e lhu. Vamos ver alguns exemplos então. A diferença entre o LH e o L, quando nós colocamos o L e o I. O som fica parecido também, mas aí nós temos que prestar atenção para conseguir identificar essas diferenças. Por exemplo, com LH nós temos falha, rolha, galho, olho e molhado. Com L nós temos família, Brasília, auxílio, utensílio e mobília. Perceberam como o som delas são parecidos? Então, nós precisamos prestar ainda mais atenção nesses casos e principalmente gravar. Quando nós vemos algumas palavras, é importante a gente prestar bastante atenção para tentar gravar como é a escrita dela, para ficar mais fácil a gente identificar depois. Mais alguns exemplos com LH, agora apenas com LH. No slide anterior a gente fez algumas comparações com o L. Agora então só o LH. Então nós temos orgulho, escolha, palhaço, mulher, detalhe, escolhido, mergulho, joelhudo, bilhete, gargalhada. Agora, então, nós vamos ver as palavras com NH. As palavras com NH são bem comuns na língua portuguesa. Juntas, elas formam um fonema. Então, juntas, elas vão formar um único som. As letras NH produzem sons como nha, nhe, nhi, nho, nhu. Principalmente quando nós vamos usar o diminutivo, nós costumamos, utilizar o NH pequenininho, bonitinho, amorzinho. Então, aí nós vamos utilizar sempre o NH no final, quando nós vamos fazer o diminutivo das palavras. Mas também temos outros exemplos, não apenas no diminutivo. Então, aqui nós temos unha, montanha, 500, cozinheiro, companhia, desenhista, senhora, canhoto, nenhum e nenhuma.
O NH ele já é um pouquinho mais difícil da gente conseguir trocar ele por outras letras, porque não tem muitas outras letras que produzam esse nha, nha, nhe, nhi, nho, nhu que ele faz. Então não é tão difícil para a gente na hora de escrever e na hora de falar também. Que a gente não pode esquecer que nós não colocamos apenas o N, mas precisa ter o H junto também e aí depois a vogal para fazer o som. E por último, então, nós vamos ver as palavras com CH. As palavras com CH formam um fonema, então a letra C e a letra H vão formar um único som. As letras CH produzem sons como chá, che, chi, cho e chu. Qual é a letra que faz esse som também? Chá, che, chi, cho, chu. Tem uma única letra que faz o mesmo som. É a letra X, que é fácil de nos confundir, né? Na hora de escrever palavras com CH, porque a letra X produz o mesmo som. Por isso que aí é importante a gente conhecer bem as palavras, a origem das palavras, para a gente saber diferenciar na hora de escrever se vai ser com X ou vai ser com CH. Vamos ver alguns exemplos então de palavras com CH. Charmoso, charada, cachecol, recheio, chiqueiro, chimarrão, cachorro, gancho, chuteira e chuveiro. Lembram lá que nós tínhamos visto a relação do fonema e dos grafemas? Aqui nós temos uma relação irregular. Por quê? Porque se nós substituirmos o CH pelo X, a palavra continua tendo o mesmo som. Então, é uma relação irregular. Nós podemos substituir um pelo outro e continua tendo o mesmo som. Por isso que é fácil de se confundir. Então, continua sendo cada vez mais importante a gente prestar atenção e sempre estudar e fazer leituras, que a gente vai conhecendo novas palavras e aprendendo qual é o som e como que se escreve corretamente. Para reconhecer quais letras são as corretas para escrever uma palavra, precisamos pronunciá-las e assim identificar qual será a letra que devemos usar. Então, principalmente naqueles casos, por exemplo, do V e do F, do D, do T, do P e do B, que são os exemplos que a gente viu. Na dúvida, fala a palavra novamente, ainda não consegui identificar, fala novamente e repete ela devagar, com calma, para aí você conseguir identificar qual é a letra que você vai utilizar naquele momento, ok? E se ainda assim não conseguir identificar qual será a letra correta, você pode e deve pesquisar no dicionário. O dicionário nos ajuda a encontrar a maneira correta de escrever as palavras, não apenas o seu significado, mas lá também a gente encontra como elas são escritas. Mas, prof, eu não tenho um dicionário na minha casa. Você pode também usar dicionários online. No Google mesmo, você pode digitar e lá você vai encontrar. Se você já digitou errado, ele já vai te dar a maneira correta, vai te dar o significado e aí não vai restar mais nenhuma dúvida de qual é o jeito correto de escrever. Muito bem, pessoal. Então, na nossa aula hoje nós vimos algumas relações entre letras e entre alguns fonemas que produzem sons parecidos. E aí, nesses casos, a gente precisa ainda mais atenção e buscar informações e conhecimento de como escrever corretamente as palavras e falar também, ok? Caso ficou alguma dúvida, assistam a nossa aula novamente, utilizem os slides como material de apoio na hora de fazer atividade, busquem mais informações no livro didático de vocês também, ok? Depois, com muita atenção, vocês realizam a nossa atividade lá da plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Até mais!